Olá, bom dia. Bom dia. Vocês me ouvem bem? Sim, Ótimo. Por favor, Rafael, se você puder, como você já até comentou, disponibilizar a sua apresentação, eu agradeço, para que a gente ok. possa já ir antecipando aqui. Juliana. Juliana vai apresentar o segundo artigo, é isso, Juliana? Isso, professora. Ótimo, ótimo. Juliana, só fala mais uma vez para eu ouvir sua voz. Eu tive a impressão que está baixo. Oi, tá me ouvindo? Melhor? Está um pouco melhor, mas se puder aumentar um pouco para a gente já ir organizando tudo direitinho. A apresentação está ok? Está aparecendo para vocês na tela? Está ok. Tente passar um slide para ver se a gente acompanha. Ok, deu certo. Então, só um instante. Então, são exatamente 11h20, né? Que é o horário que nós temos estipulado aqui, de 11h20 a meio-dia e 20. Então, nós já podemos dar início aqui aos trabalhos na sessão. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos a essa sessão da área 3. Eu peço só para quem está com o microfone aberto, deixe fechado e só abra quando de fato for apresentar ou falar, para que evite interferência. Então, continuando, sejam todos muito bem-vindos a essa sessão da área 3, Congresso USP, Contabilidade Financeira e Mercado de Capitais. Meu nome é Francivânia Macedo, eu sou professora adjunta da Universidade Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, no Ceará. De antemão, já parabenizo a todos os autores dessa sessão pelos ótimos trabalhos, meus parabéns. Nós vamos trabalhar da seguinte maneira nessa sessão. A indicação do Congresso é que cada trabalho tenha um tempo de, no máximo, 15 minutos para ser apresentado. O trabalho 1, no caso, vai ser apresentado pelo Rafael e o 2 pela Juliana, não é isso? Então, o Rafael já está aqui na sala, também a outra apresentadora, maravilha, a gente já testou o som, perfeito. Então, eu peço que, por favor, assim que nós terminarmos a apresentação do Rafael, que forem feitas as colocações, o próximo trabalho já seja disponibilizado de imediato na tela, para que a gente tenha agilidade, consiga cumprir a meta do prazo, porque é até meio-dia e 20, a gente não pode ultrapassar esse limite, porque depois a sala vai sair do ar, certo? Então, depois dos 15 minutos de apresentação, eu tenho 10 minutos para fazer as minhas considerações, temos mais 5 minutos para perguntas do público que está nos assistindo. Inclusive, obrigada, nós agradecemos, sejam todos bem-vindos, é muito importante a presença de vocês aqui na sala, prestigiando os trabalhos. Peço aos apresentadores que sejam sucintos ao responder alguma pergunta que venha a surgir, mas vamos lá, né? O primeiro trabalho é o trabalho que tem como autores o Rafael, o Robson e a Ardinete, ambos da Universidade do Oeste de Santa Catarina, da UNOESC. Que legal! O trabalho é sobre influência da governança corporativa no gerenciamento de resultados por decisões operacionais das empresas listadas na B3. Rafael, a partir de agora você tem 15 minutos para fazer a sua exposição. Fique à vontade. Bom dia a todos, muito obrigado. Como foi recomendado pela mediadora, vamos ser bastante objetivos na apresentação. Então, dando início à apresentação, propriamente dita, o título, como já foi dito, é a influência da governança corporativa no gerenciamento de resultados por decisões operacionais das empresas listadas na B3. O trabalho foi desenvolvido em parceria com o meu colega Robson, na UNOESC, Universidade do Oeste de Santa Catarina. E o trabalho... Não está passando o meu slide. Agora foi. O meu trabalho, então, a gente focou o trabalho em pegar o gerenciamento de resultados e a governança corporativa, né? Esses dois fatores ali para identificar se a governança corporativa tem o poder de
conseguir minimizar ou até mesmo atenuar o gerenciamento de resultado operacional. Dando uma breve introdução ali, o gerenciamento de resultado, então, eles são algumas práticas que o gestor da empresa ou o pessoal ali envolvido com a alta gestão da empresa pode cometer alguns atos visando, né, de má fé, a maquiar resultados em benefício próprio ou benefício da companhia, gerando assim uma inverdade sobre esses fatos, sobre esses dados, que podem induzir a erro em investidores, stakeholders e todo o contexto ali que envolve essa companhia. A governança corporativa, né? Então, como todos sabem, ela é um conjunto de mecanismos ali que pode ser utilizados para coibir comportamentos oportunistas, melhorar a qualidade dos demonstrativos contábeis e dando mais respaldo, mais qualidade à empresa que adere a essas práticas. Como ali tem no slide, a gente pegou o Shen Yi sobre a governança corporativa e o Roy Chowdhury sobre o gerenciamento de resultado ali, as situações deles. Então, como já dito, né, o nosso problema de trabalho foi qual é a influência da governança corporativa, né, no gerenciamento de resultados por decisões operacionais das empresas listadas na B3. E o objetivo foi analisar se a governança corporativa tem ou não a capacidade de minimizar ou atenuar os efeitos dessas práticas de manipulação de informação contábil para ludibriar ali stakeholders e outros entes ali que se interessam pela empresa. A justificativa do trabalho, né? Então, que não existem estudos nacionais, né, que investigaram a relação entre a governança corporativa de diferentes variáveis, né, e o gerenciamento de resultado por decisões operacionais da empresa. Existem estudos similares, o nosso ele se destaca pelo fato da governança corporativa se diferenciar dos demais, né, na análise que são investigadas, e também pelo período que abrange, né, nós pegamos de 2011 a 2018. E tem duas possibilidades de analisar o gerenciamento de resultados, né, por accruals ou por decisões operacionais. Nós optamos pelas decisões operacionais, né, que é um campo um pouco menos explorado, e que tem aí um grande potencial para exploração também, né, assim como nós optamos por ele, mais autores aí podem instigar aí para continuar o desenvolvimento dessas pesquisas. A contribuição do estudo, então, como já dito, também ela vai ao encontro de coibir e amenizar essas práticas que podem querer beneficiar o gestor da empresa ou a cúpula da empresa ali de estar querendo, em benefício próprio, maquiar algum resultado na empresa e causar prejuízo a investidores, stakeholders, fornecedores e todo o contexto aí que cerca a empresa. O gerenciamento de resultado, como a gente já disse lá no início, né, são algumas práticas que, alguns desvios de conduta ali que podem omitir resultados por a finalidade de obter um benefício próprio, né, com isso. E a governança corporativa são os mecanismos e práticas que visam melhorar e coibir esses comportamentos maléficos à empresa e toda a sociedade. Os estudos correlatos que nós trabalhamos, então, tem o Herford Bezerra, que investigaram também a relação entre a governança corporativa e as práticas de gerenciamento de resultados. Tem também o Kang e o Silvarimar, desculpa a pronúncia, não sei se é assim que se pronuncia, mas tem o Sivarakishman, que ali é um indiano, que também fez esse estudo, identificando por accruals daí. O nosso procedimento metodológico, então, o que ele atendeu? No delineamento da pesquisa, ela foi descritiva, documental e quantitativa. A população foi as companhias abertas listadas na B3. Então, a gente teve amostras aí 220 de 2011, 236 de 2012, 243 de 2013, 249 de 2014, 254 em 15, 263 em 16, 260 em 17 e 253 em 18. Foram 1.978 observações no período de 2011 a 2018. A fonte de dados foi a economática e o formulário de referência, o item 12.5/6.
E a análise, ela teve estatística descritiva, correlação de Pearson, regressão linear e o software SPSS. Os nossos procedimentos metodológicos utilizados, nós pegamos ali algumas variáveis dependentes e independentes, como dependentes foi o gerenciamento de resultado por meio de decisões operacionais, e as independentes ali teve o nível de governança corporativa, tamanho do conselho de administração da companhia, o percentual de membros independentes, a maioria dos membros, a dualidade de cargo que ocupa o mesmo cargo de presidente do conselho de administração e CEO da companhia, e variáveis de controle como o tamanho, o ROA e o endividamento dessas empresas. Partindo dos resultados da discussão, nós temos pegamos 4 modelos para serem estudados, né? O primeiro modelo ele vai usar então a produção anormal. O segundo modelo são as despesas discricionárias anormais. O modelo 4 seria um fluxo de caixa operacional. E o modelo 3. O modelo 4 é o gerenciamento de resultado por decisões operacionais. E pegando ali pelas variáveis, nós começamos ali pela governança corporativa, e no nosso objetivo, que seria o gerenciamento de resultado por decisões operacionais da empresa, nós não conseguimos auferir aí uma amostragem significativa, nem para confirmar e nem para não confirmar que a governança corporativa possa minimizar, atenuar essas práticas. Porém, dentro do modelo 1, 2 e 3, que atendeu ali o custo de produção anormal, despesas discricionárias e fluxo de caixa, nós tivemos o resultado que a governança corporativa ela tem a capacidade de atenuar essas práticas ou minimizar, como se pode ver ali pelo quadro da tabela 5. Em questão do tamanho do conselho de administração ali, o segundo item, que seria também sobre o tanto de membros independentes que tem nesses conselhos, nós constatamos que empresas ali com um conselho grande ou que tenha membros independentes, eles têm ali também capacidade de atenuar no modelo 1, em questão de custo de produção, esse gerenciamento de resultado, porém também não tivemos nenhuma amostragem significativa para testar ou não sobre o gerenciamento de resultado operacional. A gente caracterizou isso também, percebe isso pelo aumento do tamanho do conselho, ou colocando membros independentes no conselho, nós temos como ter um maior controle da companhia, justamente por ter mais pessoas participando desse controle de dados e do estudo de toda a operacional da companhia, seja no custo de produção, despesas discricionárias ou fluxo de caixa. Indo para o tamanho da empresa, nós percebemos que as empresas de maior tamanho, tanto no modelo 1, como no modelo 2, como no modelo 3 e também no modelo 4, elas têm no modelo 1 e 2 uma maior possibilidade de gerenciamento de resultado por custo de produção e despesa discricionária, e já ao contrário, né, uma atenuação no gerenciamento de resultados quando se trata de fluxo de caixa e gerenciamento de resultado operacional. No ROA, nós não conseguimos oferir nenhum resultado significativo sobre isso, não tivemos dados suficientes, e no endividamento ficou demonstrado que todas as empresas que, tanto no modelo 1 de custo de produção, despesa discricionária, fluxo de caixa e gerenciamento operacional, empresas endividadas tendem a gerenciar resultado de maneira mais recorrente, né? Talvez justamente pelo motivo delas estarem endividadas, deve cair um pouco o controle da gestão, abrindo assim margem para um maior gerenciamento de resultados. Nas considerações finais, então, como foi dito, nós não conseguimos obter, nem confirmar, nem não confirmar esse fator, porque não tivemos resultados significativos em relação ao gerenciamento, no gerenciamento do resultado operacional da empresa. Mas tivemos ali alguns fatores que mostraram que a governança corporativa ela tem
a capacidade de atenuar ou diminuir o gerenciamento de resultado dentro de outros fatores ali, como foi exposto, né? E isso pode ajudar stakeholders, investidores, todo o universo ali que está interessado dentro dessa companhia a acompanhar esses resultados, a terem maior confiança dentro dessa empresa, justamente por terem uma certa segurança, pelo menos que seja na atenuação dessas práticas, né? Dando mais confiança aí a toda essa gama de investidores, fornecedores, stakeholders para estarem investindo nessa empresa. E também toda a sociedade, né? Querendo ou não, o impacto de uma empresa, principalmente listada em B3, é muito grande. Eu encerro, então, a apresentação. Tentei fazer de forma mais objetiva e rápida para passar aí para a mediadora. Certo? Obrigado. Parabéns, Rafael. Não, tranquilo, tá? Aqui é tudo cronometrado. A gente ainda teria mais 5 minutinhos, pode respirar, fazer com calma, mas foi ótimo. Passou o seu recado, essa é a ideia. Meus parabéns. Então, Rafael, como eu já tinha comentado, os trabalhos realmente estão muito bons, certo? Não é à toa que foram de fato aprovados. Um trabalho muito interessante. Gostei da escolha do modelo de gerenciamento de resultados que vocês utilizaram. O alinhamento entre título, pergunta e objetivos estão, assim, perfeitos. Embora possa parecer algo, digamos assim, óbvio, que se espera de um trabalho científico, nós sabemos que nem sempre se encontra essa sintonia, essa harmonia. Eu tenho algumas reflexões para fazer a respeito do trabalho de vocês, de repente para uma publicação em periódico. Por exemplo, por que vocês pararam a análise no ano de 2018? Eu vi que vocês justificaram o motivo de vocês terem iniciado no ano de 2011, que é porque o ano de 2010 constitui o período inicial em decorrência da adoção plena das normas internacionais de contabilidade aqui no Brasil. Mas do término em 2018 não fica evidenciado para os leitores. Vocês poderiam até dizer, 2020 a gente retirou por causa da crise motivada pela pandemia, porque faz os dados destoarem muito, portanto, não é interessante incluir. Ok, concordo. Mas e o ano de 2019? Então, eu sugeriria vocês incluírem pelo menos o ano de 2019 e justificarem a retirada de 2020 por conta da crise pandêmica. Você quer comentar alguma coisa a esse respeito, Rafael? Assim, a gente não incluiu o 19, porque na época que a gente estava concluindo o TCC, não foi, se não me engano, no banco de dados da onde a gente retirou os dados Economática, ainda não estavam divulgados desse período, desse ano. Hoje, eu creio que já estejam, porque já passou ali 12 meses Sim. tranquilo, então já deve estar divulgados esses dados. Mas na época que a gente escreveu o artigo, claro, teve toda essa questão também da pandemia e tudo mais, que acabou atrasando ali em algumas coisas, mas na época que a gente começou e recolheu esses dados, né, para montar todas as tabelas de dados, ainda nós não tínhamos disponíveis os dados desse ano. Perfeito, perfeito. Tranquilo. Imaginei que talvez fosse algo nesse sentido, mas valeria a pena para uma publicação permanente vocês pensarem em incluir o ano de 2019 para evitar questionamentos dos avaliadores nesse sentido, aí vocês já estão lá com a situação resolvida, né? Já trazem mais próximo da realidade. Como eu disse, poderiam justificar a ausência de 2020 por essa justificativa que eu dei, decorrência da pandemia, mas trazer até o ano de 2019, ficaria mais... Foi tão legal vocês trazerem de 2011, justificarem, aí dá para vocês fecharem o ciclo muito bem, trazendo o ano de 2019, ok? Embora eu tenha gostado, no geral, assim, da justificativa de vocês, na introdução, eu penso que a parte inicial, na qual vocês escreveram o estudo justifica-se em razão de ainda não existirem estudos nacionais que investigaram a relação entre governança corporativa, gerenciamento de resultados por decisões operacionais, etc. Então, essa parte em específico da justificativa de vocês, eu retiraria.
Inclusive, afirmar isso sobre um tema, dizer que ainda não existem estudos nacionais que investigaram, é um terreno, é um pouco minado, certo? Vocês teriam que ter garimpado muito a fundo para se afirmar isso com propriedade, com fidedignidade. Em se tratando da temática de vocês, por exemplo, nós temos estudos já em 2011 que trouxeram gerenciamento por decisões operacionais. O estudo de Cupertino, de 2013, por exemplo, o de Reis, Lemonnier e Bressan, em 2015, o de Roberto, Paulo e Melo, de 2017, entre outros. Aí vocês podem dizer assim, mas esses estudos que você mencionou, Francilvânia, eles não versaram sobre gerenciamento por decisões operacionais e governança. Concordo. Mas, por exemplo, o próprio estudo que vocês trouxeram, do Almeida Santos, do Berrain e Bezerra, de 2011, já faz isso. Então, eles versaram sobre gerenciamento de resultados por meio de decisões operacionais e a governança corporativa. Eles olharam lá, acho que foi as indústrias siderúrgicas e metalúrgicas, enfim. A gente tem em 2015 o trabalho do Manzioni, do Prigol e do Moura, que abordaram a influência da governança corporativa e da estrutura de capital no gerenciamento. Tudo bem, foi estrutura de capital, mas já traz a governança e o gerenciamento no meio, embora traga junto a estrutura de capital. Enfim, eu retiraria essa afirmação inicial que vocês trouxeram na justificativa, porque ela é passível realmente de interpelações. Então, eu me resguardaria e retiraria, certo? É claro que nós temos um mote substancial de pesquisas calculando o gerenciamento, como vocês justificaram, tal. Mais adiante, vocês falam que vocês trabalham por decisões, o método por decisões operacionais. Eu concordo que, comparado com o número de pesquisas que nós utilizamos para calcular o gerenciamento utilizando os accruals, a gente, tem inúmeros trabalhos nacionais e internacionais trabalhando o gerenciamento por meio dos accruals, que é o do Jones, o Jones modificado, os modelos que a gente vê muito, né? O KS, enfim, eu concordo. Mas essa disparidade entre ambas as formas de mensurar o gerenciamento não nos dá, em 2021, a segurança para afirmar que nós não temos estudos nacionais utilizando a mensuração por decisões operacionais, que nós temos, certo? Enfim, é só uma reflexão para que vocês possam, de repente, refletir sobre essa parte, certo? Mas o restante da justificativa, bem fundamentada, bem justificada, com fundamentação, ok. Ainda no tocante à introdução, muito embora a linha de raciocínio de vocês, que foi desenvolvida, ela seja bem consistente, inteligível, há citações um pouco antigas. As mais recentes, se não me engano, é de 2018, eu estou me referindo à introdução. Mas todo o restante dela é de 2009 a 2015 no máximo. E nós estamos em 2021. Então, a sugestão seria vocês incluírem literatura mais recente, no meio mesmo do que vocês já produziram, porque, com certeza, autores mais recentes já falaram algo na linha do que vocês já produziram. Assim, poxa, eu botei um retrabalho, vocês podem incluir um ou outro, mas dá para vocês incluírem nos pensamentos que já foram abordados, porque tem outros autores que foram na mesma linha que dá para vocês incluírem em determinadas afirmações da introdução, certo? Então, a sugestão seria vocês incluírem literatura mais recente, mais próxima do ano de 2021. Assim, vocês vão demonstrar a contemporaneidade da pesquisa e também vai mostrar para o leitor, para possíveis avaliadores, que é uma temática que está em pleno vigor nas discussões. E essa observação, viu, Rafael, ela serve para as demais sessões de trabalho de vocês. Dá uma olhada, no geral, nessa questão da contemporaneidade, certo? Para que vocês possam, colocar assim, fechar com chave de ouro e mostrar, olha, meu tema é importante, ele está em pleno vigor nas pesquisas, enfim, para sedimentar mais ainda todo o trabalho que vocês tiveram, o cuidado e o zelo na produção textual que vocês tiveram. E a gente percebe realmente, poxa, um trabalho de graduação, de estar nesse nível, então, assim, com certeza foi feito com muito zelo, então vocês estão de parabéns. E no referencial teórico, vocês trouxeram um item, já terminando a introdução, né? Ok? Alguma colocação, alguma posso ir adiante? Perfeito. Então, vamos lá.
Então, no referencial teórico, vocês trouxeram um item sobre gerenciamento de resultados, outro sobre governança corporativa, outro sobre estudos anteriores. Beleza. Eu achei que vocês dedicaram um espaço muito grande para a sessão de gerenciamento, em contraposição ao espaço das discussões sobre governança corporativa. Na verdade, o foco de vocês deveria estar, na hora da produção do referencial, muito nas relações da governança com o gerenciamento. E isso foi pouco explorado. Consequentemente, deixou a sustentação da hipótese de vocês um pouco fraca, certo? Outra coisa que eu percebi foi a tentativa na introdução e na sessão de governança corporativa de vocês incluírem a teoria da agência, a questão da simetria informacional, mas a maneira como vocês inseriram na discussão ficou meio que caindo de paraquedas, ficou meio descontextualizado. Mas tipo muito rápido, isso aí vocês conseguem resolver em 2 tempos. A minha sugestão seria ou retirar ou lapidar, de modo que crie uma amálgama, assim, uma liga necessária para interligar a linha de raciocínio de vocês que vocês vêm trazendo na hora, e no momento em que vocês inserem esses pensamentos aí da teoria da agência e da assimetria informacional, que tem tudo a ver com o que vocês estão falando, mas repensar a maneira como vocês apresentaram e trouxeram no texto. Assim, para trazer essa liga, de modo que traga mais harmonia, mais fluidez ao contexto que vocês estão trazendo, porque do jeito que está, dá para a gente dar uma melhorada. A minha sugestão seria vocês pegarem as variáveis que vocês utilizarem para a governança e dentro da seção do referencial sobre governança corporativa, vocês criarem subitens para cada variável de governança e para cada uma daria para criar uma hipótese. Após as sustentações devidas, obviamente. Coloca lá a sustentação, traz a hipótese. Então, vocês poderiam ter, por exemplo, 5 hipóteses. Uma para o nível de governança corporativa, outra para o tamanho do conselho de administração, outra para o percentual de membros independentes, outra para a maioria dos membros independentes, outra para a dualidade no cargo de diretor-presidente e presidente do conselho. Tem um trabalho de Moura et al. De 2017, que foi publicado na REPEC, que os autores fazem isso muito bem. Isso que eu estou te dizendo. De repente, se você não estiver captando exatamente o que eu estou falando, pega esse trabalho do Moura et al. De 2017, publicado na REPEC, que ele traz isso que eu estou falando muito bem. Então, assim, isso de incluir as variáveis-chave na discussão para a formação de hipóteses. Esse trabalho que eu estou falando, ele é sobre determinantes da qualidade da informação. Aí, na parte da qualidade na parte dos determinantes, eles criaram subitens para cada uma das variáveis que eles utilizaram nos determinantes, e para cada um desses subitens, eles conseguiram fundamentar e abaixo colocar a hipótese. Assim, conseguiram fazer isso muito bem, foi de modo sucinto. Poxa, não vai dar para incluir isso, depende da maneira como você trabalha isso, certo? Então, dá para vocês fazerem, eu acho que fica super válido, fica super interessante, e vocês conseguem realmente tornar o trabalho ainda mais atrativo do que já é, ainda mais robusto, e aí vocês conseguem realmente fazer essas jogadas entre as hipóteses, comparações. Eu acho que vale a pena vocês darem uma refletida. Você já tem as informações, é só vocês organizarem. Talvez essa minha sugestão, aí, óbvio, vocês vão analisar em conjunto com os demais autores, se vocês acharem interessante, talvez essa seja a que daria um pouquinho mais de trabalho para vocês, mas, na minha opinião, valeria a pena, certo? Vocês repensarem. Em relação à metodologia, eu tenho uma observação que diz respeito à variável tamanho do conselho de administração. Mas, na verdade, essa variável, ela não versa sobre o tamanho do conselho. Ela versa sobre a quantidade de membros independentes no conselho de administração. Quando a gente fala em tamanho do conselho, a gente está se referindo ao tamanho de modo geral. E não apenas a quantidade de membros independentes. Entende? Então, se a ideia de vocês é a quantidade de membros e não o total envolve todo mundo, quem está independente, quem não está. Então, eu sugiro que vocês mudem o nome de tamanho para quantidade de membros do Conselho independentes, assim como vocês fizeram com a variável que versa sobre o percentual de membros independentes. Vocês foram enfáticos, claros, quando vocês criaram essa variável. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada nessa parte.
Outra coisa que eu percebi é que no quadro da metodologia, que vocês trazem as variáveis, vocês trazem os autores nos quais se basearam, ok, muito show, maravilha. Mas essa parte, ela não conversa com os estudos anteriores de vocês, e nem com os autores que vocês utilizaram para comparar os resultados de vocês. Ficou essa linha solta, esse ponto solto. Vou dar um exemplo. O autor base que vocês utilizaram para a variável percentual de membros independentes foi Bradley Stein, de 2011. Aí, se nós formos ver, vocês não comparam os resultados de vocês com eles, no que diz respeito a essa variável. Se a gente for verificar, talvez vocês não façam isso porque esses autores olharam a governança corporativa com o custo da dívida e não com gerenciamento. Então, talvez fosse o caso de vocês incluírem como autores base autores que trabalharam a governança com o gerenciamento, no mínimo isso. Daí vocês conseguiriam ter uniformidade melhor na hora de comparar os resultados e abordar os autores nos estudos anteriores, porque ficou esse gap, a gente não tem essa liga, certo? Por exemplo, vocês fizeram uma comparação lá com o estudo de Moura, Almeida e Delavecque, de 2017, no diz respeito a essa variável. Talvez fosse o caso de vocês incluírem esses autores na tabela das variáveis. Muito embora esse estudo deles verse sobre gerenciamento utilizando os accruals, mas pelo menos utilizaram o gerenciamento. Mas tudo bem. Deu para entender, Rafael, o que eu quis dizer? Eu estou falando rápido ou está tranquilo? Porque às vezes eu me empolgo e vou assim com a galera. Não, tá tranquilo sim, tá tranquilo. Eu acho que deu para entender Obrigado essa por liga. todos os apontamentos, é muito importante saber todos esses fatores aí para a gente estar corrigindo e melhorando cada vez mais a pesquisa, o trabalho e agregando muito mais. A gente fica feliz em saber. O importante é a gente ser fator de soma, né? A gente está aqui para isso. Exatamente. As pesquisas já estão boas, a gente está aqui para dar uma olhada de alguém que... Porque quando a gente está fazendo a pesquisa, é inevitável a gente ficar um pouco viciado, a gente olha, vê sem ver, a gente acaba não percebendo. Então, quem vem de fora, ela está ali com a visão limpa e, de repente, enxerga alguns aspectos que quem estava envolvido não enxergou. E essa é a ideia, justamente, fazer vocês refletirem nesse sentido. Então, assim, valeria a pena vocês darem uma olhada com calma nesse aspecto da metodologia, desse casamento, dessa união que teria que ter entre os autores básicos, os autores que vocês comparam os resultados, a sintonia que tem que ter entre os autores base e a ideia que vocês estão trazendo no trabalho, para não destoar. Estou trazendo aqui essa variável baseada no fulano, mas o fulano fez outra coisa completamente diferente ou um pouco mais diferente, vou procurar aproximar um pouco mais, embora a ideia de vocês seja vocês se diferenciarem, óbvio, mas o fato de vocês fazerem essa junção, de trazer esses mecanismos que vocês olharam a governança, já é um diferencial interessante por si só. Então, tentar trazer esses autores para fundamentar isso e vocês terem essa liga legal na hora de fazer essas comparações. E, óbvio, fazer essa liga também lá nos estudos anteriores, porque a gente vê que destoam esses três aspectos nessas três sessões, eles têm que estar mais unidos. Então, gostei muito dos resultados, gostei das comparações de modo geral. Só observar esse levantamento, essa reflexão que eu fiz aí no trabalho, aí vai ficar mais redondinho. Gostei das considerações finais, das limitações, sugestões de pesquisas futuras. É isso. Parabéns. Espero que realmente eu tenha contribuído para deixar o trabalho de vocês ainda melhor. São apenas reflexões, porque o trabalho realmente ele já está muito bom. Muito obrigado, Francilvânia. E com certeza acrescentou muito. Vamos procurar melhorar esses pontos aí. E como você falou, cada vez melhorando mais, lapidando mais para ficar cada vez melhor, né? Muito obrigado por todos os apontamentos. Imagina. Rafael, tem uma pergunta aqui do André. Ele pergunta assim, Rafael, o que motivou a rodar a regressão pelo SPSS? Alguns especialistas recomendam utilizar outro software, como Stata, como o GTL,
enfim, ele quer saber desses detalhes. O que motivou que realmente a gente acaba utilizando muito Stata e tudo mais, já que você utilizou os dados em painel, enfim. O que você poderia responder assim para o André? Na verdade, assim, o que motivou foi a disponibilidade, tendo em vista que a universidade ali a gente teria já disponível o SPSS e, e os dados também já estavam formatados para justamente utilizá-lo. Então, foi por essa questão de realmente a oportunidade de utilizá-lo, né? Os outros ali demandariam um pouco mais de tanto de investimento, tanto em busca dos softwares, né? Então, foi simplesmente por essa questão de disponibilidade dele. André, tá respondido, André? Ótimo. É que às vezes, só uma dica, o Stata, óbvio que numa versão que expira mais rapidamente, você consegue ter acesso a ele por um período curto, aí, de repente, se for do interesse de vocês, né, dar uma olhada como eles ficariam, porque geralmente eles utilizam muito o Stata também, para rodar os dados em painel, até a questão dos anos, eles olham muito esses comparativos, que dá para a gente fazer bem legal essa parte, certo? E, de repente, vocês darem uma olhada nessa observação aí que o André falou. Se mais alguém tiver alguma pergunta, e se quiser fazer pelo microfone, fique à vontade, a gente tem um time aí para mais uma pergunta. Professora Francilânia, uma pergunta? Vocês estão me ouvindo? Um pouco baixo, mas se você puder aumentar um pouco mais o volume, melhor. É, Rafael, eu gostaria de parabenizar pelo seu trabalho. É, tá bem bacana para um trabalho de graduação. O que eu fiquei um pouco preocupada é com as suas variáveis independentes, que elas podem estar com multicolinearidade, uma pode estar influenciando a outra, porque como você tem variáveis aqui de nível de governança, variável de tamanho do conselho da administração, que a professora Francilane comentou, né, que era a quantidade de membros independentes, a variável de maioria dos membros independentes, essas variáveis, elas podem ter uma certa colinearidade. Então, talvez por isso, o seu resultado não tenha sido significante, porque uma variável ela pode estar influenciando a outra. Então, ao mesmo tempo que você tem nível de governança melhor, né, um nível mais alto, você provavelmente também tem membros que são mais independentes, mais membros independentes. Então, quando a professora Francilvânia comentou sobre elaborar uma hipótese para cada variável, para mim faz muito sentido, porque também na sua regressão você poderia analisar variável por variável, porque na sua regressão você coloca todas as variáveis na mesma regressão, no mesmo modelo. Então, uma variável ela pode acabar tirando o efeito da outra. Então, eu provavelmente rodaria um teste, né, para ver se tem multicolinearidade mesmo entre as variáveis, principalmente quantidade de membros dependentes e a variável dummy que você está utilizando de maioria dos membros independentes. São duas variáveis que estão analisando a mesma ideia, né, a mesma característica, né, membros dependentes. Então, eu analisaria um modelo só com nível de governança, depois um modelo só com quantidade de membros independentes, e talvez vocês conseguiriam justamente identificar essa relação de forma mais forte, né? Eu acho que essa seria a minha colocação. Obrigada pelo espaço, professores. Excelente. Excelente, Juliana. Obrigada. A gente agradece também, né, Rafael? Isso aí, obrigado, Juliana. A ideia, Vamos providenciar. a ideia justamente é deixar cada vez mais robusto para ser já aprovado assim de cara, né, quando for lá para o periódico. Então é isso. Se ninguém tiver mais nenhuma colocação, eu acredito que a gente pode encerrar as discussões do trabalho do Rafael. E agora já o Rafael pode deixar de disponibilizar a tela. Juliana, por favor, já pode disponibilizar a sua tela com os slides. Só pontuar aqui
que tem uma Kathleen, né, aqui na sala. Poxa, legal. E o nome da minha filha, a minha bebê é Kathleen. E se escreve exatamente como se escreve o seu, viu? Gostei, já me chamou a atenção. Ai, maravilha. Olá, pessoal. Bom dia. Acho que agora vocês estão conseguindo. É que a gente não está vendo ela aí no modo apresentação. Você precisa colocar em tela cheia, eu vou apresentar. Então, agora, ótimo. Deixa eu ver. Tente passar o slide para ver se a gente acompanha, porque às vezes dá uma travada, experiência própria. Ok, passou. Então, volte, por favor. Então, agora, pessoal, nós vamos ter o trabalho 2, que é sobre governança corporativa, uma comparação entre o grau de divulgação das empresas do varejo e as de outros setores da B3. É um trabalho da Tainá, do Dilo, Juliana e da Railane. Todos são da Universidade UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Juliana, fique à vontade. A partir de agora, você tem 15 minutinhos para fazer a sua exposição. Eu gostaria de agradecer por esse espaço, de a gente apresentar o trabalho. Bom dia a todos, né? A Tainá, esse trabalho, na verdade, é da Tainá, ela acabou de se formar na graduação em contabilidade, mas a gente não conseguiu fazer contato com ela nas últimas horas. Eu acho que ela teve algum problema de conexão, enfim, algum problema tecnológico que a gente tem sofrido bastante nesses últimos tempos, né? Então, eu resolvi vir aqui apresentar o trabalho dela, e o professor Dilo também está na sala, né, para se caso acontecesse algum outro problema. Então, eu vou dar início à minha apresentação. O trabalho é sobre governança corporativa, uma comparação entre o grau de divulgação das empresas do varejo e as de outros setores da B3. Assim como o Rafael já explicou, né, a governança corporativa, ela tem essa ideia justamente de trabalhar, de ser um mecanismo de proteção de mercado e de fortalecimento da economia, né? Então, a governança corporativa, ela surgiu com a ideia de justamente de tentar eliminar esses problemas de agência, né? Cada agente tem tem a sua ideia do que deve ser a empresa, mas a gente tem uma empresa que já tem lá as suas necessidades organizacionais, né? E a governança corporativa, ela serve como um mecanismo justamente de fazer, né? Ou então de pelo menos ajudar, influenciar os gestores e a companhia, né? As pessoas que estão trabalhando dentro das empresas a seguir essa ideia da organização. Então, a governança corporativa, ela também traz, né, além de trazer essa ideia de fazer com que os agentes sigam, né, as necessidades corporativas, ela também traz a transparência, né, uma equidade, uma prestação de contas, uma responsabilidade corporativa dos gestores. Então, essa governança corporativa, ela é extremamente importante, principalmente para aquelas empresas que são maiores, né? Tanto que o Rafael identificou na variável de controle de tamanho, uma relação significativa, porque essas empresas que são maiores, elas têm maior espaço de mercado, né? E então, o que a gente decidiu fazer nesse trabalho, né, que a Tainá decidiu junto com o professor Dilo, principalmente, que foi o orientador da Tainá, foi justamente analisar aquelas empresas que têm um impacto alto no PIB brasileiro. Então, esse setor é o setor varejista, né, que em 2019 tinha aí mais ou menos 19%, né, era responsável por 19% do PIB brasileiro, e depois se a gente for considerar o varejo ampliado,
Na verdade, o varejo ampliado ele é responsável por 26% do PIB brasileiro, então é um setor que é extremamente importante, relevante e exige mais atenção com relação a essas análises de governança corporativa. Então, a ideia foi justamente analisar, fazer uma comparação entre a governança corporativa do setor varejista com a dos demais setores. Então, o nosso objetivo foi investigar o grau de divulgação de informações sobre governança corporativa das companhias brasileiras do setor varejista, listadas na B3, com relação aos demais setores. Então, como parte da metodologia, a gente utilizou, né, a Tainá utilizou 2 rankings principais, né? Primeiro, para identificar quais são essas empresas varejistas, né? Quais são as empresas varejistas que a gente vai utilizar, que eu vou analisar. Daí ela pegou o ranking das 300 maiores empresas do varejo brasileiro de 2019, né? O ranking ele foi utilizado somente em 2019, mas para todos os anos que foram analisados. E as empresas dos demais setores, a Tainá selecionou o ranking das 100 maiores, né, de acordo com o valor econômico de 2019 também. Então, essas foram as empresas que foram, a princípio, selecionadas, mas a amostra ela foi composta por 22 empresas varejistas e 22 empresas de outros setores. Então, o total da amostra ficou aí de 44 empresas listadas na B3, para fazer essa comparação entre as empresas varejistas e as empresas dos demais setores. Então, as bases utilizadas foram os sítios eletrônicos da B3, né, as informações da CVM, e esses dados eles foram coletadas as informações obrigatórias, e aí a Tainá conseguiu relacionar, né, montar um checklist, né, para a gente começar a analisar a governança corporativa. E, então, esse checklist ele foi composto por 19 perguntas, né? É possível verificar a existência do relatório de administração? É possível verificar a existência de um código ou manual de ética? É possível identificar informações acerca de relação com os investidores? Então, foi criado esse checklist, né, para analisar, foi possível identificar um relatório de administração, foi possível identificar uma existência de auditoria interna. Então, a governança corporativa nesse trabalho, ele foi analisado por meio dessas 19 perguntas, por meio dessas 19 variáveis, que foram analisadas ponto a ponto. E aí, partindo para os resultados, a gente tem aqui um primeiro gráfico com com as empresas que foram analisadas do setor de varejo, e o outro gráfico, no gráfico do lado direito, com relação a cada variável que foi analisada com relação à governança corporativa. Então, foi criada essa pontuação, né, por empresa, e a pontuação a pontuação geral de cada variável com relação às empresas de varejo. Então, a gente consegue identificar aqui que, por exemplo, a empresa Panvel, farmácias, ela teve somente uma pontuação de 13. Ela conseguiu só 13 pontos nessa checklist que a Tainá foi analisando. Ao mesmo tempo, a gente conseguiu conseguiu identificar que o relatório de sustentabilidade ele está aqui só com 10 pontos, ou seja, não foram foi menos que menos que a metade das empresas apresentaram um relatório de sustentabilidade. Então, a gente conseguiu identificar que aqui, depois de fazer a pontuação média de todas as empresas, a gente conseguiu identificar que 5 perguntas eram as empresas de varejo ficaram abaixo da média daquelas perguntas. Então, a pontuação mínima, né, de relatório de sustentabilidade com 10, gerenciamento de riscos compliance com 14, conselho fiscal, se tinha comitê de auditoria, se o presidente do conselho da administração, enfim, a gente conseguiu, né, a Tainá conseguiu identificar que existem existem 5 perguntas que a
as empresas com pontuação mais baixa estavam abaixo da média da pontuação geral. Partindo agora para o segundo gráfico, a gente tem já as empresas segregadas em níveis de governança corporativa, né? A gente tem 2 empresas no nível 1, uma empresa no nível 2, a gente tem a maioria aqui no novo mercado, e algumas que não estão, né, em nenhum nível de governança corporativa. A gente consegue identificar que mesmo que estando no novo mercado, né, a Porto Belo não conseguiu atingir uma pontuação de, né, uma pontuação de 15, sendo que, na verdade, a gente tem mais perguntas, né? O checklist ele é composto por muito mais perguntas que isso. Então, a gente consegue identificar aqui um pouco, principalmente depois que a gente compara, né, com os outros setores, a gente consegue identificar valores baixos dessa pontuação. A gente consegue agora, partindo já para a análise dos outros setores, a gente consegue identificar que a pontuação por empresa, ela é mais alta, já começa a sinalizar, né? Esses gráficos, eles começam a sinalizar que a pontuação dessas empresas, elas de outros setores, é mais baixa ou é mais alta do que as empresas varejistas. E ao mesmo tempo a gente consegue identificar que a pontuação mais baixa, né, com relação aos indicadores, é de comitê de auditoria, que está aqui com 17 pontos. E a gente vê que os outros pontos, né, analisados de governança corporativa estão ali, né, entre 19 e 22 pontos, o que é maior do que a pontuação das empresas varejistas. No caso das empresas de outros setores, apenas 3 pontos estão abaixo da média geral dessa pontuação, com relação também, considerando os varejistas, enquanto as empresas varejistas estavam com 5 perguntas, né, 5 pontos abaixo da média. A gente também consegue identificar aqui a pontuação, né, por segmento, né, que nem a gente fez a separação com relação às empresas varejistas. A gente tem empresas também de novo mercado, de nível 1, de nível 2, empresas que não estão não estão na listagem de governança corporativa em nenhum nível. A gente consegue identificar aqui que estando no novo mercado, a menor pontuação é 17, né? E a gente fez só para a gente ter uma comparação fazer uma comparação entre os níveis também, né? A gente consegue identificar que, apesar de estar no novo mercado, a empresa não quer dizer que ela vai ter a melhor pontuação de todas com relação à governança corporativa, né? A gente consegue identificar que existem aqui 17 pontos, 18, 19, independente do nível que a empresa se encontra dentro da governança corporativa, na análise da governança corporativa com relação aos níveis que a gente tem na B3. Então, na média, fazendo um comparativo, né, dessa pontuação, a gente tem no setor de varejo uma pontuação de 22,73%, né, a máxima. A maior pontuação do setor varejista, ela tem aí 22,73%, enquanto os outros setores já alcançam ali quase 60%. E a mínima, a gente também consegue fazer essa comparação, né? A pontuação mínima no setor de varejo indica 4,55%, de pontuação mínima no setor de varejo e nos outros setores de 16%. E a gente também faz uma comparação, né? A Tainá também faz uma comparação de pontuação por segmento, né? Para ter uma noção desses níveis no novo mercado, como que funciona. Então, a gente tem aqui do lado esquerdo o setor de varejo e do lado direito os outros setores, né? A gente consegue identificar que no nível 1 as empresas elas alcançaram aí 9%, né? Enquanto que nos outros setores 22%, quase 23%.
de modo geral, né, tanto no nível 1, no nível 2, somente no novo mercado que as empresas de varejo conseguiram uma pontuação melhor. Mas, de modo geral, a gente consegue identificar que o setor de varejo, ele apresenta menos informações com relação à governança corporativa, enquanto os outros setores apresentam mais informações. Então, aqui a gente tem a pontuação, também uma outra comparação, né, com relação ao somatório de pontos, agora já mais por pergunta, né, qual foi a pontuação dos setores de varejo, qual foi a pontuação dos outros setores, e a gente consegue identificar que existem, que a maioria dos indicadores que foram analisados de governança corporativa, a maioria dos setores de varejo ela está menor do que a dos outros setores. Assim como a gente consegue identificar também no somatório de pontos, consequentemente. Então, os nossos resultados, eles mostram que as empresas varejistas, eles divulgam em média 89,71% das informações de governança corporativa que foram identificadas, que estão no checklist, né? É claro que podem existir as informações que a gente colocou de governança corporativa, elas foram criadas com base na ideia de governança corporativa e que esse setor de varejo, ele divulga menos, ele divulga quase 7% a menos de informações ligadas à governança corporativa que foram analisadas no trabalho com relação a outros setores. Então, os outros setores, eles divulgam mais a governança corporativa do que o setor varejista. Então, a gente consegue identificar uma necessidade, né, de melhoria na qualidade da divulgação dessas informações de governança corporativa que fazem tanta diferença para que haja o desenvolvimento, né, do mercado brasileiro. Principalmente por o setor varejista ser responsável por mais de 20%, 26% do PIB brasileiro. Então, eu gostaria de agradecer por esse espaço de apresentar o nosso trabalho, né, principalmente o trabalho da Tainá. E somos autores, como a professora já comentou, a Tainá, o professor Dilo, eu e a Railane, que é mestranda lá na UFRJ. Então, muito obrigada pela participação e pelas considerações que ainda estão por vir. Obrigada. A gente que agradece, Juliana, pela oportunidade de ver o trabalho, certo? Eu gostei bastante dessa interação, dessa comparação bem ousada que vocês fizeram da governança em empresas varejistas com as listadas na B3. Vocês utilizaram o checklist lá do Márcio, incluíram outras questões, foram bem enfáticos, bem claro sobre o que vocês modificaram, isso é importante. Antigamente a gente utilizava muito os checklists lá do Carvalhal, né, nessa parte aí de governança. Eu vi que vocês explicaram bem essa parte das empresas, como foi que vocês fizeram a questão dos rankings, como vocês se basearam nas 300 maiores, das 1.000 maiores, enfim. Achei que vocês foram bem felizes nesses esclarecimentos que houveram a respeito dos detalhamentos, dos passos, isso é muito importante. Isso mostra cuidado, zelo, mostra que vocês não têm nada realmente para esconder, pelo contrário. O ideal é que nós tenhamos uma metodologia que seja clara, explícita, para que ela até possibilite ela ser replicada futuramente. Então, legal. Parabéns pelo nível de detalhamento que vocês trouxeram para a gente em relação ao aspecto metodológico, certo? Eu tenho uma observação que eu já fiz até no trabalho anterior, que se aplica ao de vocês, que é no quesito contemporaneidade das citações. Dá uma olhada, faz uma olhada geral nesse sentido, que vale a pena para a gente trazer mais próximo do que a gente já tem agora no ano de 2021. Na justificativa, vocês trouxeram uma afirmação similar em determinado momento. A escassez de pesquisas que investiga a divulgação de informações acerca da governança corporativa. Complicado, embora vocês tenham tido o cuidado de se resguardar na literatura e trazer os estudos de Bale, de Marx et al. 2018 para fundamentar isso aí já válido, legal, mas ainda assim eu não utilizaria essa justificativa.
algo parecido que eu comentei no trabalho anterior, um caminho meio arriscado. Vocês teriam outros caminhos para justificar a pesquisa de vocês, por exemplo, trazer um parágrafo apresentando vertentes trabalhadas na literatura a respeito da governança ao lado de exemplos de autores que versaram sobre aquela vertente. Daí você poderia, ao final, comentar que o seu trata sobre governança, evidenciação, enfim, seria mais sutil e assertivo. Talvez seria interessante trazer um justificativo mais fundamentado no tocante às empresas do varejo, porque é, digamos assim, a cereja do bolo do trabalho de vocês. Então, vale a pena a gente, vocês focarem mais nesse aspecto para mostrar o nível de importância, enfim. Na seção sobre varejo, vocês trouxeram trabalhos um pouco mais antigos também para validar as afirmações. Minha sugestão seria dar uma conferida geral, para atualizar de modo geral o trabalho. Na seção de estudos anteriores, eu colocaria os trabalhos em uma linha temporal ascendente, do mais antigo para o mais atual, faria um parágrafo de fechamento, por exemplo, como se vê, no geral, os trabalhos que versaram sobre a temática tal, trouxeram abordagens sobre fazer uma espécie de resumo que dá um fechamento legal nessa sessão, que geralmente a gente vê ela muito terminando mais seca. Eu traria esse fechamento que daria aquele plus a mais, certo? Eu traria uma comparação mais enfática, mais forte com outros estudos que ainda não... que não sejam, mesmo que não sejam trabalhos voltados para o varejo, isso na análise de vocês. Se for voltado para o varejo, perfeito, ótimo, maravilha, a situação maravilhosa dos sonhos. Mas pode comparar mais resultados, embora vocês já tenham comparados com outras pesquisas, mesmo sendo elas da B3, né? Vocês fizeram isso, mas dá para trazer essas discussões de modo mais enfático, um pouco mais aprofundado, inclusive tecendo inferências sobre possíveis impactos. Impactos não, na verdade eu não gosto do termo impacto, ele é meio complicado. Vamos trocar o termo por tecendo inferências sobre possíveis influências que podem vir a trazer para a empresa que trouxe uma pontuação alta ou baixa em relação a determinado aspecto da governança, certo? Então, eu faria esse bate-bola um pouco mais aprofundado, porque isso vai dar aquele, sabe, aquele que a mais lá na análise de vocês, vai sedimentar melhor as ideias. É interessante vocês trazerem essa... aconteceu isso, e isso pode trazer determinado aspecto dentro da entidade. Então, seria uma análise mais dinâmica, robusta, que vocês fariam. Então, você traz o resultado e já traz uma reflexão do que isso pode incidir na organização, certo? Seria, no geral, seria isso. E em relação à maneira como você trouxeram a apresentação, tal, legal, gostei dos gráficos. Eu deixaria eles um pouco maiores na hora de uma outra, mais aspecto estético isso aí, porque eu gosto, isso é uma opção minha, na verdade, mas isso aí serve apenas como reflexão. Vocês trazem todos os gráficos em barra, tal, e de repente vocês trazem de pizza. Eu traria, em formato de ciclo que vocês trouxeram, eu uniformizaria. E ao invés de trazer eles assim para ficar bem centralizados, eu colocaria eles assim acompanhando a página, que daria uma visibilidade melhor. Embora vocês expliquem muito bem eles abaixo, mas às vezes a gente quer bater o olho e já, puf, ver o negócio acontecer ali no gráfico. Então, acho que vale a pena vocês darem uma olhada nesse aspecto. Então, de modo geral, seria isso. O foco realmente seria muito nessa questão desses aspectos dentro dos comparativos, que eu diria para vocês centrarem bastante, certo? Em linhas gerais é isso, o trabalho de vocês está muito bom, eu gostei. Eu sei que dá um trabalho danado olhar, fazer esse checklist, olhar empresa por empresa, eu sei que dá trabalho, a gente já faz alguns trabalhos nesse sentido, e realmente vale a pena a gente enfatizar aqui o cuidado, o zelo, que eu sei que dá trabalho com essa parte aí, então parabenizar também pelo empenho, né, pela dedicação da Tainá nesse sentido. E parabenizar todos os autores de modo geral, certo? Não só em relação ao trabalho que a Juliana apresentou, mas ao trabalho do Rafael. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Contem comigo para o que vocês precisarem, algum tipo de observação que vocês queiram fazer, quiser me pedir, professora, tá, alguma coisa que você falou que eu não peguei, dá uma olhada, o meu e-mail é francimacedo@gmail.com, tem o da universidade, mas eu adoro esse meu e-mail aqui, gente. Vou passar para vocês aqui no chat, tem também esse outro aqui, se vocês quiserem algum tipo de informação.
Fiquem à vontade, eu estou super aberta para contribuir com vocês. Parabéns mais uma vez, eu agradeço pela oportunidade, agradeço a todos os presentes na sala. Se tiver alguma pergunta que queiram fazer para a Juliana, fiquem à vontade. Se não, a gente pode encerrar os nossos trabalhos por aqui. Alguém quer fazer alguma colocação? Não? Juliana, você quer fazer algum comentário, algum fechamento? Na verdade, a Tainá, como você mesmo falou, né, ela foi a autora principal, então o trabalho foi, a gente tem que parabenizar bastante a Tainá, é uma pena que ela não está aqui com a gente. Mas eu acho que é isso, assim, a Tainá, ela tinha que estar aqui para receber esses parabéns, que é muito importante ser, professora Francivane, porque a gente sabe que os TCCs de vez em quando têm esses problemas básicos, né, de objetivo, de título e etc. E eu acho que esses trabalhos, os dois, né, eles estão bem desenvolvidos. Muito obrigada, professora, pelo espaço. Foi um prazer conhecer você. Igualmente. Ali atrás, no fundo, é a nossa universidade, para vocês conhecerem. Eu estou aqui perguntando se é de onde que é. Sim. Professora Francivane, Pois eu queria não. agradecer, como enfim, orientador do trabalho, queria agradecer a Juliana, né, pela apresentação, parabéns, espaço aqui para a gente, suas anotações, suas observações aqui, a gente vai analisar todas com carinho aqui, que é assim que a gente faz, no grão de areia que a gente vai melhorando esses trabalhos, né? E essa oportunidade da gente apresentar esses trabalhos de fim de curso, eles alunos de graduação, isso é muito legal, fazer isso num local tão importante, com a participação de todo mundo aí do Brasil inteiro, isso engrandece demais, tá? Estou feliz aqui, parabéns ao Rafael pelo trabalho anterior, acho que essa questão operacional importante, a questão, a gente não teve, pelo menos que eu vi aqui, um trabalho falando sobre estratégia também, que é onde começa a coisa, né? Então, é esse geralzão aí, tá? Obrigado a todos que apareceram aqui para compartilhar a experiência com a gente. Francivânia, parabéns aí pela sua mediação, pela pontuação em ambos os trabalhos, tá? E, Juliana, nos nossos grãozinhos de areia, a gente vai crescendo. Obrigado a todos. Sim, maravilha, então. Meus parabéns mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima oportunidade. Quem sabe a gente se encontra nos próximos trabalhos, em próximas sessões. E, gente, vou mediar mais uma sessão na sexta, mas temos ainda muita coisa, o congresso só está iniciando, tem muitas coisas maravilhosas que vão se descortinar à nossa frente em termos de conhecimentos e vamos compartilhar. E o conhecimento é algo maravilhoso, que a gente compartilha, a gente ainda fica com ele, né? Então, assim, é magnífico. Então, vamos compartilhar conhecimento, vamos desengavetar as pesquisas para que elas possam realmente ser utilizadas, citadas. Essa é a ideia realmente de produção. Um abraço a todos e até mais.